Olá, tudo bem com você? Ana Cláudia aqui da Academia de Radiologia. E nesse vídeo eu quero te trazer uma breve introdução sobre PET-RM. Se você ainda não ouviu falar dessa tecnologia, fique comigo até o final desse vídeo para aprender aí um pouco mais. Se você não está inscrito nesse canal, já aproveita e se inscreve. E aí, vamos lá aprender um pouquinho aí sobre PET-RM, sobre esse universo dos híbridos. Então, quando nós temos duas tecnologias associadas num único equipamento, nós chamamos de híbridos. Então, como a gente já falou aqui de PET-CT, então você pode ver nos nossos vídeos que a gente abordou aí esse tema. Então eu resolvi trazer aqui de uma maneira bem simples sobre PET-RM. Então, como o nome diz, vai ser a junção da tecnologia de tomografia por emissão de pósitron e a ressonância magnética. Então vamos ver um pouquinho dessas particularidades. Bom, então aqui a gente tem os tipos de equipamentos. Então nós vamos ter os equipamentos que são classificados como sequenciais. Então aí a gente tem os fabricantes, aí eu separei os fabricantes. Sequenciais a gente tem o GE e Philips. E agora a tecnologia simultânea, pelo menos logo no início dessa tecnologia toda, o simultâneo já é o equipamento da Siemens. E eu vou mostrar aí para você lá no finalzinho esses equipamentos. E aí um ponto importante é que o primeiro PET-RM que simultâneo, ou seja, ele faz as aquisições de PET e de RM de forma simultânea, ou seja, no mesmo equipamento, vocês vão ver um pouquinho a diferença. E aí foi o equipamento BrainPAT Siemens, e isso aconteceu em 2006. Então perceba que é uma tecnologia relativamente nova. Bom, e aí quais são as vantagens quando a gente tem uma tomografia por emissão de pósitron associado com a ressonância magnética? Então uma das coisas essenciais é que não vai haver a dose do CT. Então a gente não tem a dose da radiação ionizante devido ao raio-x. E que também essa tecnologia, exatamente por usar a ressonância magnética, ela vai permitir imagens funcionais, vai permitir difusão, perfusão, correção de movimento e melhora na resolução espacial. Então, tudo isso devido à associação da ressonância magnética. No sistema simultâneo, qual é o desafio? Na verdade, qual foi o desafio encontrado logo de início? A interferência do campo magnético, provavelmente você já se perguntou, né? Porque quando a gente fala lá em ressonância, a gente tem aquelas restrições devido ao campo magnético intenso que interfere no funcionamento de equipamentos eletrônicos. Exatamente esse é um grande desafio, né? Que as fotomultiplicadoras, por exemplo, elas são sensíveis ao campo magnético e elas são necessárias para que a gente tenha o sinal e aí tenha as imagens. Então, como isso foi solucionado? Eu vou mostrar para você. E aí, o Simon foi o primeiro a desenvolver os detectores PET compatíveis com a ressonância. Então, como é que ele resolveu isso? Ele passou a utilizar a fibra óptica para guiar, né, os feixes, os fótons aí de luz que eram formados nos cristais, e aí levar esses fótons de luz até um ponto em que o campo magnético era abaixo de 10 militesla. Porém, isso pode ter perda, né? Ao longo do caminho pode ter perda desse sinal e, consequentemente, isso impacta na imagem. E hoje, então, se a gente pensar no dia de hoje, as tecnologias vão evoluindo aí ao longo do tempo. Então, hoje nós temos duas tecnologias em uso, que são os APDs e os CPMs. Então, a gente tem aí os fotodiodos por avalanche. Então, essas duas siglas se referem aí já a um avanço das fotomultiplicadoras que são compatíveis, que funcionam aí no campo magnético intenso. E aí eu quero mostrar para você exatamente essas tecnologias. Então esse primeiro equipamento que você está vendo aí é um equipamento da Philips, e veja aí que nesse caso eu tenho as duas tecnologias, mas elas não estão unidas, né? Eu tenho de um lado da sala eu tenho uma ressonância, então lá no fundo você está vendo a ressonância,
E do outro lado você tem a tecnologia PET e nós temos a mesa ali do paciente no meio. Então o paciente faz uma aquisição na ressonância e depois vai fazer uma aquisição no PET. Então, nesse caso, as imagens são adquiridas separadas, depois ocorre a fusão dessas imagens. Então, essa é uma tecnologia que não vai utilizar a aquisição simultânea. Então, nesse caso, a gente tem a aquisição sequencial. Então, o fato da ressonância e o PET estar a uma distância é justamente para que o campo da ressonância magnética não tenha tanta interferência aí nas fotomultiplicadoras do PET. Então, olhando este equipamento, a gente consegue ver exatamente a distância e também as proporções. Então, eu tenho lá a ressonância, aqui nesse lado eu tenho ressonância e do outro lado eu tenho o PET. Esse exame é relativamente demorado, exatamente porque precisa fazer uma aquisição de corpo inteiro desse paciente na ressonância, depois fazer a aquisição de corpo inteiro para fazer a fusão das imagens. Então vai ser um exame relativamente longo, a não ser que faça somente partes, aquisição em partes. E aqui é a tecnologia da Siemens, no qual a gente já tem acoplado tanto a ressonância quanto a tecnologia PET no mesmo equipamento. Então, nesse caso, é o que a gente tem da aquisição simultânea. Então, aqui é o equipamento mais novo aí da GE, que é o Signa PET RM. Então, esse aqui também a gente vai ter as duas tecnologias acopladas aí num único equipamento. Então, novamente, o da Siemens. Então, veja que a gente tem aqui as bobinas, porque o paciente vai fazer uma ressonância, então eu tenho que ter as bobinas, e aí o paciente vai fazer também a aquisição do PET. E aqui imagens, né, fusões de imagens. Então, aqui eu tenho imagem cerebral nos 3 cortes anatômicos. Aqui é só para você ter uma ideia de como ficam aí as imagens, a fusão da imagem da ressonância. Então, isso permite a visualização de partes moles. Então, se a gente falasse de mais vantagens aí, uma delas é exatamente mostrar partes moles com grande resolução espacial e ainda mostrar a parte fisiológica, né, a parte funcional, a partir das imagens do PET, e aí fazendo a fusão. Então, embaixo você está vendo só a imagem de PET, que é a imagem de captação, e nas imagens acima é a fusão das duas tecnologias. Então, esse vídeo não foi aí para esgotar o assunto, e não tem muita coisa sobre PET-RM, então aqui é para fazer uma breve introdução dessa tecnologia, e eu espero que você tenha conhecido e gostado de aprender um pouco mais aí desse equipamento híbrido que faz parte de um serviço, por exemplo, de medicina nuclear. Apesar de ter a tecnologia por ressonância magnética, mas exatamente por conta das particularidades do PET, de necessitar da administração de um material radioativo, no caso o flúor 18, essa tecnologia, esse equipamento híbrido aí faz parte da medicina nuclear. Se você gostou desse vídeo, deixe um joinha e não deixe de compartilhar com seus amigos. E eu vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau!